Olá, ser de luz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje nós falaremos sobre crise existencial e sentido da vida. Let's go! Então, o que acontece? Teve uns dias que eu tava me sentindo mal por causa da minha saúde física. Eu não vou falar, enfim, que são algumas coisas que eu não quero, enfim. A questão é, eu acabei entrando numa crise existencial várias vezes naqueles momentos que eu não estava bem. E uma coisa que eu percebi, o motivo por eu ter entrado naquelas crises existenciais não era nem tanto a doença que eu estava, não era nem tanto a falta de saúde, mas o olhar quanto aquilo. Então, foi uma virada de chave quando eu percebi isso. E passei a trabalhar com mais amor, com mais carinho, olhar para aquelas coisas das quais o meu corpo estava passando, do qual eu estava sentindo. E quando caiu essa chave, virou essa chave, uma técnica que eu usei bastante foi o Ho'oponopono mágico. Então, por exemplo, eu sentia ansiedade, começava a pensar: ansiedade abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E de repente, aquela doença, aquela sensação ruim sumia ou fazia pouquíssimo efeito até chegar a efeito nenhum. Preocupação abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, resumindo o que eu já falei, eu passei a tratar de outra forma a doença. Assim, eu acabei com aquela crise existencial. Mas, antes de chegar nisso, quem me ajudou a tomar um outro olhar sobre as coisas foi a minha sobrinha, no momento em que eu desabei diante dela e da minha mãe. E comecei a chorar, falando que eu não sabia, às vezes, o sentido da vida, que eu me sentia mal, que eu tinha pensamentos bem negativos, bem ruins, por causa da minha saúde. E naquele momento, a minha sobrinha começou a conversar comigo sobre acontecimentos engraçados que foram no passado. E a gente lembrando daquilo e rindo. Eu saí daquele choro de tristeza pro choro de alegria. Valeu, Poliana é o nome dela. Então, foi um momento que eu relembrei uma coisa que Bashar diz, que não existe um significado da vida intrínseco. Não há um significado da vida, a gente que faz, que cria um significado para a vida. Então, primeira coisa, o amor cura a doença. E relembrar quem nós somos também cura a doença, não se identificar com a doença. Fazer que nem o Ho'oponopono ensina, que é amar, aceitar, acolher, abraçar, assim como a meditação. Não vou falar muita coisa aqui sobre isso, só vou deixar essas chaves para ti. Mas frequências de alta vibração faz lembrarmos de quem nós somos. E ao lembrarmos de quem nós somos, podemos perceber que a gente não é a doença. Podemos perceber que somos criadores, ou co-criadores, não sei como você gostaria de chamar. E então chegamos ao fim desse vídeo. Muito curto, mas muito interessante ao meu ver. Antes disso, eu gostaria de falar uma coisa. Nessa questão de a gente dar sentido à vida, também entre as nossas crenças, que muitas vezes não é só através dos pensamentos, mas aquilo que no fundo, lá no fundinho, temos como uma verdade, a verdade de todas as verdades que existem, e que acabam ditando a forma
como enxergamos as coisas, a forma como enxergamos a vida, nós mesmos, os outros. E às vezes a gente acredita que isso não pode ser mudado, porque é uma crença, uma verdade que existe dentro de nós. Daí tem a importância de um trabalho de investigação de crenças, até percebermos que essa verdade pode ser mudada. E quando essa verdade é mudada, o nosso olhar sobre as coisas mudam. E eu construí uma frase diante de tudo isso, diante de tudo que eu experienciei até o momento referente a esse assunto, que é: não encontramos sentido na vida apenas com a mente física, mas agindo através do coração. De onde que vem essa conclusão minha? Para você que segue o canal, você já deve estar mais antenado, tá mais antenada. Essa é uma visão minha, claro. Você pode tirar uma outra perspectiva, ter outra ideia, mas é que a minha vida passou a ter mais sentido a partir do momento que eu comecei a agir na tal de uma fórmula chamada de Fórmula da Empolgação. Procura aqui no canal, Fórmula da Empolgação, que eu aprendi com o Eduardo, do canal Infinitando, que aprendeu com o Bashar, um extraterrestre Sassani. Então, a fórmula da empolgação consiste basicamente nisso. Na gente agir naquilo que nos empolga, que nos dá curiosidade, que faz o nosso coração expandir, que faz a gente dar aquele sorrisinho. Então, resumidamente é isso. E por que não apenas com a mente física? O que eu tava fazendo naquele momento em que eu tava numa crise existencial, que eu tava super bad, super triste, é tentar buscar racionalizar um sentido para tudo aquilo, um sentido para a vida. Só que a minha mente física não conseguia encontrar nenhum sentido para a vida, que nem quando eu tento levantar da cama e fico pensando: mas não tem sentido nenhum para levantar dessa cama. A questão é, você tá na cama, você tá deitado, o seu corpo tá entendendo aquela verdade. Você precisa se movimentar para entender a outra verdade. Claro, tô falando isso tudo sobre o olhar da Rafaela aqui, das experiências, dos estudos e piriri pororó. Então, vale a pena dar uma olhadinha, conferir sobre essa fórmula. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, você quiser deixar seu comentário como que você está se sentindo, não sei, veja o seu coração. Veja, sinta. Belezinha? Eu amei fazer esse vídeo, ele ficou sucinto. E eu tô bonita demais. Então, até mais, até o próximo vídeo. Curta esse vídeo. Siga o canal. E come on! Viva la vida!